quem não me conhece, eu sou Andréia, fisioterapeuta, e trabalho com a fascioterapia já desde 2018, quando eu fiz o curso com a Armand, que mudou a minha vida, foi um divisor de águas, tanto na minha vida quanto dos meus pacientes. E agora eu vou apresentar o Armand. Então, Armand Angibault, ele é mestre em psicopedagogia perceptiva na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, e a monografia dele foi sobre a fascioterapia e o mal-estar, a via do corpo sensível na gestão do mal-estar somato-psíquico. E ele é fisioterapeuta também, e há 30 anos ele trabalha com a fascioterapia, então ele leva para muitas vidas, através de cursos e atendimentos, revolucionando a nossa área da saúde. E eu quero que você, se quiser falar um pouquinho, complementar, Armand. Sim. Então, eu sou fisioterapeuta há muito tempo e já faz, como se diz, mais de 30 anos que eu trabalho com a fascioterapia. 35 ou 37 anos, donc calculez. Mas a fasciaterapia, oui, quando eu fiz o mestrado no Portugal, estava só para trabalhar este lado somatopsíquico que nós temos como ação na terapia da fascioterapia. Hein? Então, sinon, o que eu posso dizer sobre o meu percurso? Faz agora mais de 15 anos que estou no Brasil tentando ensinar e os diferentes profissionais de saúde, particularmente os fisioterapeutas, mas também psicólogos e massoterapeutas e outras profissões paramédicais. O que você quer saber a mais? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, pessoal, quem está aqui vai estar aberto para perguntas. Se a pergunta tiver a ver com o tema, a pergunta que eu vou fazer agora, a gente responde. Se tiver uma pergunta à parte, no final a gente vai deixar um tempinho para o Armand responder. Então, a primeira coisa, Armand, que eu quero te perguntar, que é uma dúvida muito grande, que as pessoas não sabem o que é a fáscia. Então, eu queria que você falasse o que é a fáscia. Normalmente, quando eu falo sobre a fascioterapia, as pessoas pensam que é uma terapia na face. Então, para você explicar um pouquinho para a gente o que é a fáscia, Armand. Bom, as fáscias são tecidos que são omnipresentes no corpo e que são, quando você vê um pedaço de carne, você vê esta parte branca que está envolvido a carne, e isso é a fáscia. Então, é um tecido que liga todos os elementos do corpo, principalmente os músculos como os ossos, mas também os órgãos, os vasos, os nervos, tudo está ligado pelas fáscias que são um tecido de ligação, então, de proteção ao mesmo tempo e que mantém os tecidos no bom lugar. O problema é que quando eles começam a se tensar, a ficar mais, como dizer, quando eles são um pouquinho crispados, eles vão começar a perturbar o funcionamento dos elementos que eles se envolvem, e vão começar a provocar patologias. Então, este tecido que envolve todo o corpo, da cabeça até o pé e da pele até o osso, tem diferentes nomes segundo o lugar, mas é um tecido muito desconhecido e que foi mesmo esquecido voluntariamente pela medicina no passado e que agora começa a reencontrar l'état de nobreza, comme nous le dizemos em francês. Então, nos músculos são aponeuroses, na fascia axial profunda vai descobrir todos os órgãos também, e a dura mater é a fascia que vai descobrir todo o sistema nervoso. E cada um destes
tecidos ao mesmo tempo que eles estão protegendo, reunindo, ligando todos os tecidos, eles permitem também uma dinâmica de movimento, porque eles são animados pelo movimento. Ok? E estes tecidos foram colocados na evidência da saúde pelos osteopatas que, como o Dr. Steele ou o Dr. Sutherland, o fim do 19, início do 20 século, já faz muito tempo, e os osteopatas utilizam este tecido, às vezes, para relaxar as tensões também no corpo. O que você quer saber mais? E porque, igual, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, vocês perguntam, tá bom? O Armand acabou de falar que tem um movimento, e esse movimento chama-se movimento interno. É isso, Armand? E aí eu queria que você explicasse esse movimento para a gente. Quando você toca corpo e que você entra em relação com estes tecidos das fáscias, estas membranas que vão da profundidade até a pele de todo o corpo, você percebe que tem uma dinâmica, movimento, que se coloca na evidência como algumas manobras, que não vou descrever aqui, não é o assunto, manobras de terapia manual. Okay? E você percebe, quando você entra em contato com estes tecidos, que o corpo não está imóvel, mas que tem uma dinâmica interna que se manifesta. Já os professores Dr. Sutherland e Steele falavam disso no passado, há mais de século, que tinha movimento nas fáscias. Mas também tem movimento que pode ser só mecânico e que representa a dinâmica dos tecidos em situação normal. Mas, além deste movimento das fáscias, vamos descobrir outro movimento mais profundo, que é o movimento que anima o movimento das fáscias e dos outros tecidos. É isso que nós chamamos o movimento interno. Alors, o que é este movimento interno que anima não só as fáscias, como os osteopatas pensavam ao início, mas que anima todos os elementos do corpo. Também vão alimentar os movimentos de funcionamento de todos os órgãos. E vão animar também a circulação do sangue, a transmissão das estimulações nervosas. E este movimento interno, o que é esta dinâmica que habita nosso corpo e que torna ele móvel, vivente, e uma força da vida que nos anima. E como nós podemos perceber a força da vida? Porque todo mundo sabe que nós estamos viventes, mas saber que nós estamos viventes e sentir esta força na mão diretamente ou na sua consciência, uma sensação de dinâmica que se move dentro de nós, isso necessita treinamento que a mão do terapeuta, do fasciaterapeuta, vai ajudar a perceber. Agora, eu posso continuar um pouco no tempo de perguntas? Claro, está ótimo. A partir de 2007, tive diferentes congressos internacionais, como os diferentes pesquisadores sobre as fáscias, que começaram em 2007 na Harvard, dos Estados Unidos. E depois, todos os 2 anos, tem um novo congresso internacional,
e o sexto foi o 2019 em Berlim. Donc aqui você encontra todas essas pessoas que estão tentando de estudar como o fascia se comporta. Não vou falar muito desta pesquisa, mas eu quero dizer que estas pesquisas, na maioria do tempo, se baseiam sobre uma dinâmica mecânica do corpo. E quando nós falamos aqui do movimento interno, nós vamos além desta dinâmica mecânica. Donc, a maioria das terapias de fascia atualmente que começam a se desenvolver no Brasil procuram de liberar mecanicamente os tecidos das fascias, para liberar as tensões, que, bom, vou falar disso depois, mas dentro da fasciaterapia do Dr. Danny Bois, que eu descobri nos anos 80, e ele pensa que esta dinâmica do corpo, esta dinâmica das fascias, depende de outro movimento muito mais lento que está animando todos os tecidos do corpo, não somente as fascias. Donc, este movimento interno, para ele e para as pessoas que descobrirão e encontrarão isso depois dele, é a força da vida, um potencial de força que tem uma ação particularmente sobre a saúde do corpo, liberando muitas coisas e que vai autorregular as funções do corpo particularmente, mas não somente do corpo. Nós vemos que o movimento interno também tem uma ação sobre o psiquismo. E isso favorece o que muitos pesquisadores buscam justamente esta unidade corpo-mente, o corpo-psiquismo. E através desta força, quando você mobiliza, quando você percebe esta força, você provoca este equilíbrio entre o relaxamento do corpo, vamos ver todos os efeitos, e também o relaxamento psíquico. Donc, isso cria uma unidade que é muito agradável para o paciente, por exemplo. Tá bom? Tá ótimo, Armand. Armand, a Luana, ela fez uma pergunta e ela perguntou se o nosso corpo, ele perde esse tecido, se ele perde a fáscia, como perde a cartilagem, ossos, o cálcio, e se tem alguma vitamina que ajuda a manter. Então, ela quer saber se eu acredito assim que da fáscia seria uma perda da elasticidade, né, Armand? Sim, bom, a particularidade da fascia é a elasticidade. Também a fascia se comporta como um deslizamento entre as diferentes camadas de músculo, de órgãos, de fascia mesmo, até o periósteo, que é a fascia do osso. É certo que o elemento que permite isso tem um tipo de ácido hialurônico que permite isso, para evitar que os tecidos se colem, estão presos e vão limitar a dinâmica. Então, é certo que todas vão agir, mas não sei, eu não sou naturopata para saber quais são as vitaminas que vão agir especificamente sobre isso. Eu sei que a terapia manual ajuda muito. Sim. E quando a gente também faz a mobilização, Armand, a gente também faz com que produza o ácido hialurônico também, não faz? Quando a gente faz essa mobilização das fáscias? Desculpe, tive uma interrupção lá da sua palavra. Tá. Quando nós fazemos a mobilização da fáscia, a gente produz o ácido hialurônico também, não é isso? Não, isso é uma função automática que está estimulado pelo estiramento e pela mobilização de uma certa maneira lenta e
não forçado dos tecidos das faces. Okay? Bom, isso foi colocado em evidência pelos todos os científicos que buscam neste assunto agora. Mas o elemento que ajuda mais tudo isso é o movimento interno. É ele que vai relaxar mais os tecidos, que ele vai permitir que todos os tecidos do corpo sejam